Olá, boa noite. Boa noite, nobres seguidores. Olá, boa noite, administradora Indira Carvalho, tudo bem? Ok, vocês conseguem me ouvir bem? Olá, Luiz Flávio, meu primo, tudo bem? Um prazer enorme ter você aqui conosco essa noite, neste bate-papo, né? Onde trataremos sobre um tema bastante pertinente. Olá, Indira, obrigado pelo retorno. Então, hoje nós vamos tratar, como falei, de um tema bastante pertinente, né? Vamos falar sobre, traçar algumas considerações sobre o impacto de um mundo marcado por soluções disruptivas nas pessoas e no trabalho das organizações. Vamos aguardar o nosso convidado, o administrador José Rodrigues Bem, da nossa querida Parnaíba, tá? Então, antes que o nosso convidado entre na sala, na live, Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Olá, então, o nosso convidado acabou de entrar na sala, convite feito, aguardando o administrador, professor, mestre José Bem aceitar o nosso convite e participar dessa live, tá? Administrador Zé Bem, por favor, aceite o nosso convite e partilhe dessa live. O professor Zé Bem, não, vou fazer novo convite, tá? Fazer um novo convite, adicionei, aguardando o Zé Bem aceitar e entrar nesta live, partilhar a tela conosco. Indira, por favor, oriente o administrador, o conselheiro efetivo do CRA, professor, mestre, José Bem, o oriente aí a como proceder o aceite do convite para partilhar desta live conosco. Bom, novamente fazer novo convite, tá? Convidar o administrador José Bem aqui, aguardando o José Bem aceitar o convite. Olá, Robert Barbosa, tudo bem? É uma honra tê-lo conosco, tá? Essa noite. Assim como todos que estão. Pronto. Ok, professor, Puxa, tudo bem? Como é que tá? até que enfim, hein?
É que eu tenho dificuldade, o problema é que eu nunca usei o Instagram, eu fiquei meio perdido. Boa noite, então, Pedro. Eu confesso para o administrador que mais cedo eu fiz um teste, né? Para ver, para não perder tempo. E confesso que tive um pequeno contratempo ainda ao iniciar, atrasei foi 2 minutos, mas tudo bem. Não, mas eu tive foi um grande contratempo. Vamos lá. Não, seja bem-vindo à nossa live, tá bom? Como eu havia falado, nós iniciaremos o mês de agosto, né? Como é de conhecimento, todas as quintas-feiras, nós temos uma live promovida pelo Conselho Regional de Administração. Eu quero agradecer e parabenizar ao Conselho, na pessoa da presidente, a nossa querida Letícia Muniz, pela iniciativa. Nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis, né? Momento onde a pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19, ela nos impõe a mantermos um isolamento físico, né? Porque nada impede que a gente se encontre em salas virtuais, promova reuniões, promova eventos como esse que o Conselho Regional de Administração do Piauí está promovendo, e eu quero parabenizar pela iniciativa, né? Vale lembrar que o momento não é oportuno para a gente se reunir fisicamente, participar de congressos, né? Mas eventos como esse podem nos proporcionar refletir sobre temas de extrema importância, temas pertinentes, e é isso que nós vamos tratar hoje, né? Falar um pouco sobre as considerações, sobre o impacto de um mundo marcado por soluções disruptivas nas pessoas e no trabalho das organizações. E para isso nós temos o nosso querido administrador da cidade da nossa querida Parnaíba, o administrador, especialista, mestre, conselheiro efetivo do CRA, do Conselho Regional de Administração do Piauí, o nosso querido professor José Bem, né? Professor, administrador, fique à vontade, a palavra é sua. Ok, boa noite a todos. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo agradecendo à presidente do CRA, Letícia Muniz, a administradora, pela confiança. A todos vocês que, de alguma forma, tiraram um pouquinho do seu tempo para nos prestigiar, acompanhando essa live, e ao companheiro administrador Pedro Paulo, que também tirou um pouco do seu tempo para fazer uma parceria comigo, para, nessa parceria, colocar algumas soluções que possam nos ajudar a viver nesse novo tempo. E um novo tempo que, apesar dos castigos, nós estamos na briga, nós estamos crescidos, nós estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. E eu penso que se pudéssemos olhar no coração do outro e compreender os desafios únicos que cada um de nós enfrenta, nós compreenderíamos que nesse novo tempo, apesar dos perigos da força mais bruta, apesar da noite que assusta, nós estamos na luta para sobreviver. Sobreviver a novas regras, novos paradigmas, novos comportamentos, novas atitudes e novos desafios para ir em frente e sobreviver a esse novo normal. Sobreviver para que nossa esperança seja mais que vingança, para que nossa esperança seja sempre um caminho que se deixa de herança. Herança para os nossos filhos, herança para os nossos netos e para todos aqueles que vierem depois de nós. É um novo tempo que, apesar dos perigos, de todos os pecados e de todos os enganos, nós estamos marcados para sobreviver. E eu acredito nisso. Apesar de tudo, nesse novo tempo, nós estamos nas ruas quebrando algemas, cantando nas praças e fazendo pirraça. É um novo tempo, sim. E nessa nova música do Ivan Lins, nós percebemos o quanto nós, brasileiros, somos fortes. E, de certa forma, como nós sabemos nos adaptar a qualquer situação.
Por isso é que quando nossa presidente me intimou, diria entre aspas, a estar nessa situação nova, que é fazer uma live, dizendo que eu escolheria o tema, eu resolvi colocar algumas considerações sobre o de um mundo marcado por soluções disruptivas nas pessoas e no trabalho das organizações. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de começar provocando a todos que estão nos prestigiando com suas presenças com uma pergunta. Vocês conhecem o mundo VUCA? Para falar sobre a expressão mundo VUCA, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e nos lembrar que há 19 anos passados, exatamente no dia 11 de setembro de 2001, o grupo fundamentalista Al-Qaeda, na época chefiado por Osama Bin Laden, uma série de ataques. Nesses ataques, os terroristas, 4 aviões comerciais colidiram intencionalmente em Nova York, de 2.900 que estavam e 19 terroristas e colidiu contra o Pentágono, matando 189 pessoas, sendo que quarto caiu em um campo aberto próximo a Shanksville, na Pensilvânia, com 33 passageiros, 7 e 4 sequestrados. Na verdade, foi um total de 3. Foram um total de 3.229 pessoas mortas. Não houve nenhum sobrevivente em qualquer. Antes disso, no final dos anos 90, os começaram a utilizar uma sigla daquela época, a fim de conseguir ferramentas e métodos necessários para fazer frente a um ambiente extremamente agressivo e desafiador. E a partir do ano de 2010, esses conteúdos começaram a ser utilizados no ambiente empresarial. E também passou a ser o normal nas organizações de qualquer natureza. Um novo normal que se apresenta como um mundo que próximo passo, esse mundo, ele é conhecido como mundo da cidade com que as coisas acontecem. Parece ser um mundo líquido. E para exemplificar tudo isso, demorou 13 anos. A internet, 4 anos. O Facebook,
de usuários. É esse aí, o mundo VUCA. E o que significa esse VUCA? Na verdade, o onde se exigia muitas capacidades para sobreviver ao caos. Administrador José Ben, você me escuta? Oi. A gente está tendo cortes na sua fala e na sua imagem. Você poderia se posicionar? Onde? Mais para trás? Na minha visão, eu estou bem posicionado. Eu falo, a sua conexão não está muito boa. Ouvindo. A sua imagem para mim parou. Pronto. E agora? É porque eu mudei de roteador. E agora? Tá melhor? Sei. Tá melhor para você? Eu acredito que sim. Vejam aí se está melhor. Nos deem um retorno. Olá, administrador Cristóvão Colombo. Boa noite. Então vamos continuar para ver se melhora. Vamos continuar? Pois bem, eu falava do VUCA, né? Do mundo VUCA, que o VUCA é um acrônimo que surgiu na década de 90. Posteriormente, esse conceito VUCA foi aceito e o mundo dos negócios o adotou. E assim ele passou a ser aplicado em qualquer tipo de organização. A gente pode dizer que o VUCA é baseado na própria gestão de riscos. E lembrando, a gestão de riscos é só um conjunto de atividades direcionadas para gerenciar e controlar a empresa em relação a potenciais ameaças. Desde o planejamento dos RH até a aquisição de materiais. Eu diria que é a mesma ideia do Kaizen, a melhoria contínua. E essa gestão de riscos, ela inclui 4 etapas fundamentais. A primeira é a identificação, para entender as fragilidades e as vulnerabilidades do negócio. A segunda, a análise qualitativa, para definir o nível de importância de cada risco e a probabilidade de concretização. A terceira, o planejamento de resposta, a fim de desenvolver uma escala de priorização. Qual é delas é que é mais importante? E a quarta, o monitoramento, para acompanhar se os processos de prevenção estão sendo feitos. São atividades que têm como objetivo acompanhar se os processos de prevenção estão sendo feitos. São atividades que têm como objetivo gerenciar e controlar uma organização com relação a potenciais ameaças. E aí vocês poderiam dizer assim, mas isso não é o mesmo que compliance? Eu diria não, porque a compliance é um conjunto de procedimentos destinados ao cumprimento de normas legais e ao combate de desvios éticos na corporação ou nas corporações. E a compliance tem como objetivo prevenir e corrigir desvios que possam trazer conflitos judiciais para o negócio. Ela comumente está ligada à luta anticorrupção. Já o conceito VUCA, ele expressa a complexidade de nossa sociedade de hoje, devido à interconexão, à interdependência e à globalização, que antes não existiam, ou, se existiam, tinham pouco impacto no mercado. Só que agora, essa interconexão, essa interdependência e a globalização interferem e muito em toda a nossa sociedade. E aí eu diria, bem-vindos ao mundo corporativo de hoje. Você, Pedro Paulo, teria alguma contribuição para falar um pouco sobre, dar uma contribuição maior sobre o que nós falamos? Olá, boa noite novamente. Então, sobre o mundo corporativo de hoje, se formos observar a história das 20 maiores empresas brasileiras, nós iremos perceber que o sucesso delas
tem muito mais a ver com as pessoas bem treinadas e motivadas do que necessariamente em acertar as equações matemáticas ou os modelos que fazem uma empresa funcionar. Se a gente for observar o mundo corporativo de hoje, nós vamos perceber que um líder ele tem que entender que atrás de um cargo tem uma pessoa. Porque quando se vê o cargo na frente da pessoa, muitas vezes a gente não vê a pessoa. Então não resta dúvida que o mundo corporativo de hoje é desafiador. E o líder tem que se preocupar com uma gestão humanizada, tem que se preocupar em manter uma liderança inclusiva e, sem sombra de dúvidas, ter a habilidade de utilizar a inteligência artificial nos negócios. Tá? Então, o mundo corporativo de hoje requer muito mais do administrador, né? Principalmente em manter uma gestão humanizada, em manter uma liderança inclusiva e utilizar as ferramentas tecnológicas que está a nosso dispor. Ok, Pedro Paulo, muito obrigado. E eu quero só pegar esse gancho quando você disse que o mundo corporativo de hoje é desafiador. E eu diria, é desafiador e nós estamos inseridos nele. E por causa dele ser tão desafiador, nós temos que quebrar paradigmas. Nós temos que nos reinventar e compreendê-lo para enfrentar os diversos desafios e riscos. Então, como eu propus no início, vamos entender assim, com calma, esse conceito de VUCA. E para traduzir esse acrônimo VUCA, nós vamos começar com a letra V de volatility, que na língua pátria significa volatilidade. E é essa palavra que traduz essa velocidade em que ocorrem as mudanças e os consequentes impactos que elas provocam em nosso mundo e até os desafios. Porque atualmente nada é permanente. As tecnologias, as preferências, as tendências e até as certezas são inconstantes e altamente mutáveis. O mundo é muito fluido, o mundo é muito líquido, ou seja, ele muda muito rapidamente. Aquilo que é de um jeito hoje, amanhã será de outro jeito. E o nosso cancioneiro popular já fala isso com muita propriedade, não é? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo passará. Tudo passará. E, infelizmente, essa volatilidade faz com que o mundo seja bastante desafiador. Até porque também nós passaremos um dia, não é? E os autores dizem que, veja bem, os autores dizem, no mundo VUCA, importa menos o que a gente faz e muito mais a velocidade com que a gente muda. Não é o que nós estamos fazendo que é importante, mas a velocidade com que nós mudamos. Isso para quê? Para que nós possamos nos adaptar a tudo isso que está ocorrendo. Porque se nós fizermos, numa visão bem macro, nós vemos o planeta em constante ebulição. E o que se vê atualmente é o caminho dos atritos comerciais às mudanças territoriais. É o caminho da fragmentação europeia ao crescimento dos países emergentes. É o caminho dos conflitos religiosos às mudanças climáticas e demográficas. Enfim, são tantos os acontecimentos que às vezes nós nos perguntamos, isso é fake ou é fato? E aí a gente pode particularizar um pouco mais e trazer para o nosso país. E no Brasil, o que é que se vê? No nosso país, sejam empregados, sejam empresários, sejam desempregados, todos nós estamos preocupados com os rumos que a nossa economia vem tomando nos últimos tempos. Essa preocupação com a nossa atual situação econômica vem fazendo com que empresários brasileiros adiem investimentos e que novos empreendedores aguardem momentos menos incertos para iniciar seus projetos. O governo não apresenta propostas para a indústria para estimular investimentos ou para reduzir a inadimplência. Os chamados analistas estão revisando suas previsões ou suas projeções para o crescimento deste ano.
Só que o emprego continua, o desemprego continua elevado, o primeiro semestre foi perdido, e por causa da pandemia da Covid-19, parece que o segundo semestre também está perdido. A indústria vai muito mal, o comércio tradicional pior ainda. Alguns comerciantes que estão conseguindo sobreviver porque migraram para o delivery ou para as vendas online. Agora, surfando nessa onda do e-commerce, alguns espertalhões criam empresas e perfis falsos para vender produtos e serviços inexistentes. A classe média está com o orçamento comprometido, o custo de vida cresce de forma intensa, os planos de saúde crescem acima da inflação, e se a economia brasileira reagir em algum momento neste ano, nós ainda vamos correr o risco de ter um crescimento pífio ou até negativo. É a indústria parada, o comércio tradicional fechado, a economia murchando, as pessoas desmotivadas. A mim me parece uma equação difícil de resolver. Veja, eu falei uma equação difícil de resolver, não só difícil de resolver, ela não é impossível de resolver. O grande problema é que nós fazemos parte desse mundo volátil que parece escorrer pelos nossos dedos. Porém, nesse contexto tão sombrio, existem algumas certezas no momento atual. E a primeira certeza que eu dou como exemplo é as soluções do século XX já não são mais suficientes para dar respostas aos desafios do século XXI. Eu não sei se vocês concordam comigo. Um outro exemplo, a complexidade dos desafios, os desafios que Pedro Paulo falou, essa complexidade desses desafios está pressionando as organizações para criar abordagens mais criativas e mais ágeis. Porque o modelo convencional, nesse modelo convencional, os departamentos agem praticamente como se fossem empresas distintas, e se algo dá errado, um joga a culpa no outro. Na filosofia ágil, cria-se uma noção de unidade. Assim, quando acontece um problema, todos precisam se juntar para resolvê-lo. É como um time de futebol, onde os atletas jogando em diversas posições, mas eles se complementam para alcançar um único objetivo, o gol. É como uma orquestra sinfônica, onde nós temos músicos tocando diversos instrumentos e que se esforçam para alcançar um único objetivo, a harmonia. Mas para fomentar essa agilidade, os gestores precisam assumir um papel servidor e solícito, ao invés de estimular a competitividade destrutiva que não abre espaço para debates. O conceito de agilidade, no fundo, é uma nova forma de pensar que só funcionará se vier de dentro para fora. Se eu tiver valores como transparência, colaboração e confiança, as práticas ágeis vão se sustentar a longo prazo. E, como consequência, o processo decisório também toma novas direções e se torna mais experimental, mais aberto, mais colaborativo. Outro exemplo de coisas que estão ocorrendo atualmente, que eu diria que são coisas certas. Novas competências organizacionais, como a autonomia, a interdependência e a capacidade de percepção, começam a ser requeridas. As competências organizacionais são aquelas habilidades relacionadas aos valores da empresa. E podem ser habilidades de liderança, habilidades técnicas ou até a própria maneira de se comportar dentro das organizações. Esses tipos de competência, eles podem ser encontrados nos colaboradores de maneira natural, mas também elas podem ser desenvolvidas, né, para poder garantir um bom funcionamento e um relacionamento interpessoal, a fim de aprimorar a comunicação e melhorar os processos. E aí vem uma grande questão. Você e a sua empresa estão preparados para o mundo VUCA? Mas talvez não seja esse o momento dessa questão, já que não terminamos ainda o conceito, né? Não terminamos o desenvolvimento do conceito VUCA.
Então, seguindo essa explicação da sigla, vem agora a letra U de uncertainty, que em verde e amarelo significa incerteza. É nesse momento que o conceito muda de VUCA para VICA. Nos Estados Unidos é VUCA, para nós aqui ele se transforma em VICA. E aqui cabe uma história verdadeira. O coronel Eric G. Cale, do Exército Americano, ele fez uma análise exaustiva do tráfego de mensagens por celulares e por e-mails. E ele descobriu que a maioria dos líderes de organizações que estavam nos prédios do World Trade Center, ao invés de fugirem, esperaram pacientemente pelos socorristas para serem conduzidos para a rua. Por que que isso aconteceu? Porque em 1993, alguém jogou uma bomba na garagem de um dos mesmos prédios e, na época, foi identificado que a pressa em deixar o edifício provocou muito ferimento e até mortes. Então, foi construído um plano racional de evacuação que previa que todos deveriam esperar o socorro. Agora, vejam, o ocorrido em 11 de setembro foi terrivelmente maior que o de 1993. Mas as pessoas esperaram, porque foram treinadas para ficar esperando o socorro. Coronel Cale diz que é da natureza humana tentar enquadrar cada situação como algo semelhante ao que encontramos antes. E aí vai um pequeno exercício para nós todos. Vamos imaginar que você viesse em uma rua sozinho e de repente você se deparasse com um bêbado vindo na sua direção, cambaleando. O que é que você pensaria? Pense um pouco. Você vem numa rua, de repente vem uma pessoa cambaleando, bêbado, em sua direção. O que é que você pensaria? Uma outra pergunta, o que é que você faria numa situação dessa? Ou ainda, nessa situação, você lembraria de quem? Alguma consideração, Pedro Paulo? Me cortou o áudio. Por favor, repita. Vamos imaginar, está ouvindo bem? Sim, sim. Sim, sim. Nós estamos falando do modo de enxergar as coisas, porque as pessoas que estavam no 833 esperaram, foram treinadas para isso. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai caminhando numa rua sozinho, de repente você vê um bêbado cambaleando em sua direção, de encontro a você. O que que você pensaria? O que que você faria? Nessa situação, você lembraria de quem? Deu para entender? Veja só. O mais importante, né? Eu não entendi muito bem a pergunta do nobre mestre José Ben, né? Mas Pedro, eu estava falando o seguinte, sobre a forma de ver as coisas. O mais importante é termos uma visão sistêmica das coisas, né? É ter a capacidade de ver um cenário completo, né? Analisando todos os agentes e todas as situações, né? Porque imaginemos que esse bêbado esteja conduzindo um veículo, né? Então, não, ele vem caminhando. Vem caminhando. Cambaleando. Mas o mais importante é termos uma visão sistêmica, é ter a capacidade de ver o cenário completo, analisando todas as possibilidades, né? Então, e aí ele vem se aproximando de você. E aí ele vem se aproximando. Sim. Então, quando a gente quer alcançar algum objetivo assertivo e consciente, né, a gente tem que ter essa capacidade de ver, de ter essa visão sistêmica, né, de ter a capacidade de entender o cenário completo. Eu não sei se é essa a pergunta que o nobre queria. Só me responda. Se isso acontecesse com você, o que você pensaria? Bom. Eu particularmente, eu sou meio desconfiado, né?
eu ficaria meio na defensiva, né? Sim. Eu pensaria o quê? Pensaria o quê? Se um bêbado se aproximasse de mim... Não, se você viesse numa rua sozinho, de repente Sim. você vê um bêbado cambaleando, indo ao seu encontro. O que você pensaria? De repente ele iria sei lá, pedir alguma coisa, né? Me abordar enfim, eu me posicionaria de forma estratégica a me defender. Certo. E o que você faria? Você se posicionaria de maneira estratégica, né? Para se defender. Se defender do bêbado. Do bêbado, certamente. Sim. E você lembraria de quem numa situação dessa? Sei. Não sei. Você não lembraria de algum conhecido, de alguém na cidade que vive bêbado, sei lá, não sei? Não, eu simplesmente eu me posicionaria de forma a não correr risco. A não correr risco. Ótimo, ótimo. Diante de uma intervenção de um bêbado, né? Pois bem, nós estamos falando dessa história que Keio fala que é da natureza humana enquadrar cada situação a algo semelhante que já ocorreu. Sim, sim. Né? Mas assim, então, na minha vida, eu não tenho nenhum trauma com relação a bêbado, então não precisaria de ninguém, nenhuma situação. Sim, mas veja bem, você tem histórias de outras pessoas. O que eu quero colocar com isso? Eu quero colocar algumas histórias que alguém ali contou, que encontrou um bêbado e tal, que são muitas essas histórias, né? Mas o que eu quero com essas 3 indagações? É para que a gente perceba que todos nós, pensaríamos e faríamos coisas diferentes. E também pensaríamos em situações e pessoas diferentes. Tá? Sabe por quê? Porque nós categorizamos situações da vida usando modelos mentais. Porém, confiar demais nos modelos mentais pode levar a suposições equivocadas. De repente, não era um bêbado, ele era uma pessoa doente, ou uma pessoa que caminha daquele jeito, não é? Isso, certamente. E o autor, não é? E o autor cria, mas é que a gente vê, quando vê a pessoa cambaleando, de logo que está bêbado, porque é o modelo mental que nós temos, né? E o autor, ele cita 3 maneiras de agir em ambiente de incerteza. São elas, primeiro, desafie o seu modelo mental. De alguma forma, você falou um pouco a respeito disso. Assuma a sua postura de advogado do diabo com você e com os outros. Eu acho que é tranquilo esse conceito de advogado do diabo, não é? A terceira, ele diz, pense fora da caixinha, ouse. E para ousar, temos que desafiar o nosso modelo mental. Para assumir postura de advogado do diabo, nós temos que ousar. Para pensar fora da caixinha, nós temos que ousar. Eu estou dizendo que para criar uma nova perspectiva, nós teremos que pensar de forma diferente. E isso significa aprender coisas diferentes. Paradigmas dói. Por isso eu pergunto, com esse questionamento, eu passo para a terceira letra da palavra VUCA, que é a letra C de complexity, que se traduz como complexidade. Nesse momento, é bom lembrar que as empresas vivem em um ambiente complexo e cheio de concorrentes. E aqui, a gente pode lembrar da matriz SWOT. E isso exige uma perspectiva que vai, além de identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, como um conjunto de possibilidades a serem avaliadas. Eu não estou tirando a validade da matriz SWOT. Eu só estou dizendo que vai muito além de identificar esses 4 conceitos. Por que vai muito além? Porque só identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças já não basta. Porque, vejam, a matriz SWOT, ou o método FOFA, como nós chamamos no Brasil, ela analisa ameaças e oportunidades. Onde é que estão as ameaças e as oportunidades? Elas estão lá fora, no ambiente da empresa.
Então, é necessário que o gestor esteja atualizado com relação a mudanças do ambiente externo. A evolução do perfil do empreendedor é condição fundamental para a melhoria do negócio e para a sobrevivência da empresa. É preciso avaliar o perfil daquele que vai exercer o papel de empreendedor. E aí a diversidade e o alcance global das mudanças nos leva à última letra do acrônimo para a palavra ambiguity, que em verde e amarelo significa ambiguidade, a duplicidade de sentido. E aqui nós completamos o conceito volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Eu diria que enquanto a frustração que experimentamos com a volatilidade, com a incerteza e com a complexidade pode nos deixar sobrecarregados e exaustos. E a ambiguidade pode nos levar principalmente à ineficiência e às oportunidades perdidas. E aqui eu quero colocar novamente exemplos, eu não sei se você vai colocar alguma coisa, mas apenas um exemplo, eu não vou querer que você fale nesse momento, mas só que você pense um pouco, vocês que estão assistindo a live, pensem um pouco. Nós estamos falando de ambiguidade, duplicidade de entendimento. E eu diria assim, a frase, a mãe bateu na filha porque estava bêbada. Isso significa o quê? A mãe bateu na filha porque ela estava bêbada. Quem é que estava bêbada? Era a mãe ou a filha? Uma outra frase, a mulher deixou a plateia emocionada. Significa o quê? Vejam, é uma frase ambígua. A mulher saiu da plateia emocionada ou ela fez a plateia ficar emocionada. E um outro exemplo de ambiguidade, o psicólogo examinou o paciente preocupado. Significa o quê? Quem era que estava preocupado? Então, essa ambiguidade, os efeitos da ambiguidade na organização são capazes de desmantelar essa organização. 2 sintomas são frequentemente associados à ambiguidade. E o primeiro é a incapacidade de conceituar com precisão as ameaças e oportunidades antes que elas se tornem letais. Quem já trabalhou com a matriz SWOT sabe que existe uma confusão, uma dificuldade em saber o que é ameaça e o que é oportunidade. E aí, essa incapacidade de conceituar o que é ameaça, o que é oportunidade, se tornam, às vezes, letais para a organização. E a segunda, a crescente frustração de que realizações compartimentadas não resultam em sucesso abrangente ou duradouro. O fato é que os líderes, eles devem fornecer clareza para as atribuições e metas de trabalho, para que elas não sejam tão ambíguas quanto o meio ambiente. Fazer com que os seus colaboradores entendam aquilo sem nenhuma ambiguidade. E aqui eu mostro 3 maneiras de facilitar a liderança com mais eficiência num mundo ambíguo. A primeira é, escute bem. A segunda é, pense de forma divergente. E a terceira, configure dividendos incrementais. Quando eu digo escute bem, eu estou dizendo que há diferença entre ouvir e escutar. O significado de ouvir nos remete ao sentido da audição. É tudo aquilo que o ouvido capta. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e passa um carro na rua, alguém fala lá fora, e eu estou captando, mas eu estou apenas ouvindo. Administrador, desculpa a interrupção, mas é só lembrando que nós estamos nos 10 minutos finais da nossa live, tá certo? Certo. Bom, mas eu estava falando só sobre o escutar e o entender, o ouvir e o escutar. O escutar é entender aquilo que está sendo captado pela audição, né? O ato de compreender, de processar internamente tudo aquilo que está ouvindo. E aí, o indivíduo ouve quando há pouca interação e escuta
quando presta atenção ao que está sendo emitido. Então, a mensagem é: todas as vozes são ouvidas, mas nem todas devem ser escutadas. Para pensar de forma divergente, nós temos que pensar de forma diferente do período clássico. A abertura de novas ideias, a aceitação delas, são características de liderança altamente comprometidas com a eficácia. Aí eu estou falando em empowerment, eu estou falando no empoderamento, não é? E quanto a configurar dividendos incrementais, é para lembrar que celebrar o sucesso é importante. Os nossos colaboradores, os nossos stakeholders precisam saber de pequenos ganhos que estão tendo a longo prazo. Comemorar isso é importante, porque tem gente que só comemora a derrota. Você passa pela pessoa e diz: fulano, como é que tá? Ah, não, tá tudo ruim. Lá em casa teu pessoal tá doente, aquela história toda. Né? Então, como nós vimos anteriormente, não tem nenhuma resposta que seja correta por causa da ambiguidade, porque ninguém é o dono da verdade. Né? Até porque uma história tem várias versões e o problema pode ter várias origens também, né? Então, só para que a gente possa trabalhar, por fim, esse conceito VUCA. Algum de vocês que está ouvindo, ou o próprio Pedro Paulo, imaginou que, quando você estava na passagem do ano novo, você imaginou que 2020 seria um ano com tantas novidades? Né? Ninguém. Keio diz o seguinte: liderar através da complexidade significa pensar de maneira não linear. E para isso ele diz o seguinte: a segunda dica é: para do verbo procurar, para de procurar soluções permanentes. A terceira: treine agora os heróis de amanhã. Qual é a lição? Os jovens líderes estão sempre esperando que você os treine, que você os oriente, que você os desafie. E para conseguir enfrentar esse ambiente organizacional de hoje, devemos nos cercar de pessoas preparadas, motivadas, pois sozinhos não vamos conseguir nada. Isso aí você já falou quando trabalhou tudo isso, não foi? E eu, só para encerrar, vocês lembram como eu comecei minha fala, né? Comecei fazendo uma pergunta. E aí eu vou encerrar fazendo também uma pergunta. Você e sua empresa estão preparados para o mundo VUCA? Muito bem, Pedro Paulo. Eu encerrei. Não sei se ainda temos tempo para alguns questionamentos. Nós temos 8 minutos, né? Vamos abrir aqui o espaço para alguma pergunta, de repente dê tempo do nobre administrador responder. Mas enquanto não surgem as perguntas, eu quero agradecer, em nome do Conselho, pela brilhante explanação que o mestre nos trouxe esta noite. Estou extremamente encantado com a sua fala, né? Foi um prazer imensurável participar dessa live, né? Estou muito satisfeito, né? Eu tenho certeza que você, o professor, trouxe muito conhecimento, enriqueceu muito as nossas vidas como administradores. E também, finalizando a minha fala, se não surgir perguntas, né, eu trago uma fala, né, que o administrador ele pode até ser pequeno, né, mas, o administrador pode ser um pássaro pequeno, mas de asas longas. Né? O administrador pode até ser um pássaro pequeno, mas de asas longas e que tem a capacidade de alçar voos altos e voos longos, né? Então, nós, como administradores, temos que pensar grande, né? Pensar e ousar, tá certo? Então, é isso. Extremamente satisfeito. Quero agradecer a participação do nobre administrador, mestre. Quero agradecer e parabenizar a iniciativa do CRA, ao Robert, que está conosco, a Letícia Muniz, a Indira, que está nos ajudando, nos dando suporte desde o início, certo? Muito feliz em participar e agradecer, em nome do CRA, a intervenção feita pelo professor e administrador José Bento, tá bom? Um abraço à nossa querida Parnaíba, tá certo? Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer, se ainda tiver tempo,
agradecer a todos que nos acompanharam e também, não sei se pedir desculpas, mas é que nós estamos nessa luta contra as novas, as coisas novas, né? Então eu tive uma certa dificuldade em poder entrar, porque eu nunca tinha utilizado o Instagram, né? Muita gente diz, não, mas nunca usou? Não, nunca usei o Instagram, nunca foi necessário. E aí fiquei nessa, tomamos um determinado tempo. Mas enfim, foi bom, foi gostoso, foi legal, tive muito prazer em te conhecer. Quem sabe um dia nós vamos nos conhecer pessoalmente, né? E bater um longo papo. E também dizer que tudo isso que foi falado, não encerra o assunto, né? Não esgota o assunto. Tem muita coisa para ser feita, para ser dita, não é? Até porque a administração não é uma ciência exata. Não pode dizer, eu tenho razão nisso, porque a administração não é uma ciência exata. Então, cada um tem uma maneira de ver determinadas coisas. Muito obrigado também ao CRA e à presidente Letícia Muniz. Então, boa professor, noite, obrigado que trouxe o tema de forma poética, né? O professor, além de administrador, é um poeta, tá bom? Parabéns. Uma boa noite a todos. Foi um prazer, tá bom? Da mesma forma. Um abraço. Abraço.